por que Deus deixa a gente entrar na cova dos leões? E uma das razões era para que uma nação inteira se converta. Então há algumas coisas que nós vamos fazer como igreja, e esse é o desafio que eu quero deixar com todos vocês aqui hoje. Salmo 34, verso 10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Até os leões na cova dos leões passam fome, mas o Senhor, além de fechar a boca dos leões, sustenta os seus servos. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Então a vitória é nossa, em nome de Jesus. Não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu queria dividir isso, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Eu não sei como, não sei de que jeito, eu não tenho ideia, às vezes surpreendentemente. Tem mais, tem um irmão ontem que deu um carro, está lá na frente o carro, né, para a obra da construção. Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Agora abra sua Bíblia em Filipenses 1, versículos 12 a 26, e eu quero nessa manhã compartilhar com você. A gente tem estudado o livro de Filipenses, que Deus colocou no meu coração para repartir com vocês à medida que eu lia esse texto. Assim diz a palavra do Senhor: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Querido Senhor, assim como o Senhor faz maravilhas e nós somos testemunhas das tuas maravilhas, revela a tua presença aqui entre nós. Tem uma multidão de pessoas aqui hoje que vieram buscando o Senhor, a tua palavra, o teu toque, a tua revelação, a tua cura, o teu aconchego, o teu, Senhor, consolo. E quem sou eu, Pai? Não posso oferecer nada a ninguém, antes sou um daqueles que busca o teu toque e o teu aconchego. Mas, Senhor, quando o teu Espírito paira sobre nós, quando ouvimos a voz do Senhor e quando nos sentimos tocados pelo Senhor, Pai, que diferença faz. Então, vem,
Vem, Senhor, vem, toca, fala, abençoa, acolhe. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo está falando de um tema difícil para a gente. Como eu posso ter alegria no sofrimento? Não é fácil. Se você já passou por dias pesados, difíceis, se você já passou por dias de dor na carne, dor na alma, você vai entender o que eu estou falando. É muito difícil. Às vezes, quando a gente está vivendo dias assim, é difícil até a gente respirar. Você já tentou respirar fundo e parece que a respiração fica só pela metade? Não é verdade isso que a gente está falando? Mas Paulo está falando de algo que vai além desse sofrimento que está na nossa vida, por uma percepção do reino de Deus. Porque o sofrimento, seja ele de que ordem for, ele não é agradável. Por isso, se pudéssemos, nós pularíamos as etapas da vida que nos geram dor. E quando eu penso nisso, eu fico imaginando que eu não sou diferente, não. Porque se Jesus, naquele momento que estava antevendo a cruz, ele pôde orar ao Pai: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então eu estou orando sempre assim. Mas tem a segunda parte dessa oração, né? Mas faça-se a sua vontade, não a minha. Mas o Senhor, Ele vai nos ensinar que a gente consegue encontrar alegria, mesmo no meio das lutas e dos sofrimentos, se a gente tiver uma visão do reino de Deus. E ainda que a gente esteja bebendo o cálice da dor, se a gente tiver essa visão do reino, a gente consegue descobrir alegria no meio do sofrimento. Paulo está falando sobre isso, e ele não está filosofando, mas ele está testemunhando, porque a visão do reino de Deus estava trazendo alegria a Paulo, enquanto ele estava na cadeia, na prisão, algemado de um lado e do outro por 2 soldados da guarda pretoriana, e mais 2 soldados que guardavam a sua casa para que ele não fugisse. Ele tinha que permanecer algemado todo o tempo, e ele está falando de uma alegria que podia invadir o seu coração lá com as algemas, privado de sair de casa, e para poder escrever as suas cartas ele tinha que ditar, porque alguém tinha que escrever para ele, porque ele também não podia escrever algemado. Ele não podia ir e vir, ele tinha que ser sustentado e não podia se sustentar como ele sempre fez, fazendo tendas. Como é que ele podia sentir alegria no meio de todos aqueles eventos que estavam acontecendo na sua vida? E aí Paulo vai dizer em Filipenses: olha, a visão que eu tenho do reino traz alegria no meu coração. E eu quero olhar as 2 razões que Paulo colocou para a gente, de como a gente pode ter alegria no meio do sofrimento. A primeira delas é porque o Evangelho está sendo pregado, mesmo nos dias do nosso sofrimento e através do nosso sofrimento. E a segunda delas é que nós temos certezas de fé que ninguém pode roubar da gente. Nessa manhã eu quero falar sobre como é que a visão do reino me ajuda a enfrentar o sofrimento quando eu vejo os efeitos desse sofrimento na conversão de pessoas. Diz assim a Bíblia nos versículos 12 a 18: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo.
E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro, de fato continuarei a alegrar-me. Paulo era um homem impregnado pela visão do reino de Deus. Isso tem a ver com os processos da sua conversão. Você lembra que Paulo tinha sido um perseguidor da igreja? Lembra disso? Ele saiu a perseguir a igreja do Senhor Jesus, e ele fazia isso porque a sua visão naquele tempo, aquela visão era de defender o judaísmo como expressão do reino de Deus. E ele estava impregnado lá no passado por uma visão errada do reino de Deus. E aí, lá no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Jesus aparece diante dele, e aí vai acontecer a conversão de Paulo. Ele aparece diante dele em visão, e diz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Você não está perseguindo o povo de Deus, a igreja, você está perseguindo a mim. E aí, Saulo não entende nada, porque é uma visão espiritual, e ele cria em visões espirituais, e ele não está entendendo o que está acontecendo, e diz: mas quem é você? E ele disse: eu sou Cristo, eu sou Jesus que você está perseguindo. E aí, acontece uma coisa extraordinária. Diz a Bíblia que a luz do brilho de Jesus foi tão forte, tão forte, tão forte, que ele ficou cego. Ele não conseguia enxergar. Que ele precisou ser conduzido pelas pessoas. Eu acho interessante como Deus fala conosco e deixa marcas na nossa vida, para que a gente nunca se esqueça dos ensinos dele. E aquilo que Jesus estava mostrando é que aquilo que parecia ser visão para ele, era cegueira. Ele não estava enxergando nada, que aquilo que ele estava vivendo era uma cegueira espiritual. E aí ele fica literalmente cego. E passam-se alguns dias sem ele enxergar, e ele fica pensando: mas o que significa essa visão? Por que eu vi e agora não enxergo? Por que eu tive essa experiência? E ele para de perseguir a igreja, ele fica trancado na sua casa, ele entra numa crise espiritual tremenda, e ele está tentando entender o que está acontecendo com ele, e tentar ganhar visão. E aí Deus toca no coração, Jesus toca no coração de um homem chamado Ananias, lembra da história? E Ananias vai lá, cheio de desconfiança, porque o Senhor Jesus diz assim: olha, ele está cego, você vai impor as mãos sobre ele, as escamas vão cair dos seus olhos, ele vai voltar a enxergar, e ele diz: Senhor, o Senhor sabe quem é esse homem? Esse homem é o perseguidor da igreja, esse homem é um homem complicado, enrolado. O senhor tem certeza que o senhor quer curar mesmo esse homem? E aí Jesus diz assim: não, eu o escolhi, e eu vou transformá-lo em apóstolo, e ele vai levar a minha mensagem a todos os povos da terra, os gentios. Vai lá e ora por ele. E lá vai Ananias desconfiado. Eu imagino, olha gente, eu imagino Ananias. Às vezes o Senhor coloca a gente em umas situações, né? E a gente vai e diz: Senhor, eu estou indo porque o Senhor está mandando, mas tem certeza, Senhor, olha, pensa bem. E aí acontece exatamente o que o Senhor havia prometido, e Paulo começa a enxergar. E isso se tornou uma marca na vida de Paulo, que ele tinha que perceber a vida
e tinha que enxergar a vida não mais segundo as suas filosofias, os seus conceitos, os seus antigos valores, mas ele tinha que colocar agora as lentes do reino de Deus, e através das lentes do reino de Deus interpretar a vida. Lembra que a gente estudou isso semana passada? Não é? Que a gente tinha que interpretar a vida segundo as lentes do reino de Deus. E agora Paulo vai dar um testemunho prático de como as lentes do reino de Deus geram alegria no nosso coração em toda e qualquer situação. Uma das coisas que a gente vai aprender é que a visão da vida, dos sucessos que a gente busca, do dinheiro a ser ganhado, ou dos propósitos que nós colocamos na nossa alma, elas precisam ser vistas através da lente dos projetos de Deus para nós e do reino de Deus para nós. E foi essa visão do propósito, da comunhão com Deus através de Jesus, da missão que ele tinha nessa terra para levar o reino de Deus ao coração de todo homem, que movia agora Paulo para a vida. E ele se tornou o apóstolo Paulo por causa dessa visão. E essa então se tornou a primeira razão, porque ele podia sentir alegria no seu coração, no meio dos seus sofrimentos, na prisão em Roma, porque ele começou a perceber que a prisão dele em Roma estava contribuindo para o avanço do reino de Deus. Eu fico imaginando Paulo, eu não sei você, mas eu fico imaginando, quando eu leio a Bíblia eu gosto de ficar imaginando. Paulo algemado com 2 soldados, e sabe, isso acontecia por turnos, e geralmente esses soldados demoravam a voltar ou quase nunca voltavam para essa missão de guardar o prisioneiro, porque não era uma missão muito agradável. E aí Paulo pensava assim: só tenho 24 horas com esse cidadão. Tem 2 aqui do meu lado, aleluia! 2, esse daqui não sai sem ouvir da mensagem do Evangelho. E aí 24 horas ele pregando o Evangelho, e falando do poder de Deus, e falando da misericórdia de Jesus, e contando a história da conversão do carcereiro de Filipos, e falando das algemas que caíram, e falando das misericórdias de Deus, e falando, 24 horas, eu acho que alguns soldados diziam assim: misericórdia, Senhor, misericórdia, e alguns se convertiam, e cada um que se convertia, Paulo exultava, e dizia: aleluia, Senhor, o teu reino está crescendo. Está entendendo? Tem um ditado que diz assim: se alguém te der um limão, faça com ele uma limonada. Quando a gente tem a visão do reino de Deus, a gente descobre como fazer uma limonada todo dia. Porque a gente entende que Deus está nos dando uma oportunidade nova, diferente, que eu nunca teria, para que o Evangelho cresça. Ele está dizendo: sabe por que eu estou alegre? Porque agora, a guarda pretoriana, que é a guarda do imperador, a guarda pessoal do imperador, aqueles homens que guardam o homem mais poderoso da terra, está se convertendo. E o Evangelho entrou no palácio, e o Senhor vai fazer coisas tremendas lá dentro. Ainda não tinha acontecido nenhuma coisa tremenda, mas ele já estava vendo pela fé o que ia acontecer. Gente, isso foi por volta do ano 60, alguns dizem um pouco mais cedo, outros dizem um pouco mais tarde, mas eu quero dizer para você que por volta do ano 160, o Evangelho tinha tomado todos os lugares da política e do governo em Roma. E sabe qual foi a semente? Aqueles guardas algemados com Paulo. Paulo não viu isso, ele vai morrer alguns anos depois. Mas ele podia se alegrar no meio do sofrimento, porque ele tinha uma visão ampla do reino, e essa visão ampla do reino lhe fazia projetar
experimentar pela fé o que Deus vai fazer. E ninguém pode tirar a alegria do coração de alguém que enxerga o que Deus vai fazer. E aí o coração dele estava alegre. Estava alegre. E ele podia enfrentar as algemas com uma outra perspectiva, porque ele sabia que Deus estava agindo no meio do povo, que Deus estava fazendo algo tremendo. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei do testemunho que a gente ouviu aqui do pastor Miguel. Lembra do pastor Miguel? Ele prega todo ano aqui, aquele missionário que vai lá para aqueles lugares do Oriente Médio tão complicados. E ele contou uma história tremenda, que ele estava orando a Deus, porque alguns dos seus discípulos tinham desaparecido, e ele não conseguia localizá-los. E naquela região de guerras, quando alguém desaparece, ou porque está preso, ou porque morreu, e ele estava angustiado e pedindo a Deus: Senhor, nessa viagem me permite consolidar a fé desse povo. E aí ele chega no aeroporto, e ele passa pela imigração, e aí chega na imigração, eles olham o seu passaporte, olham a sua fotografia, levam para aquela salinha do lado, né? Chegam ali naquela salinha do lado, uma entrevista, de repente chegam os soldados colocam ele num camburão, e ele vai para a cadeia, e ele nem sabe o que está acontecendo, e ele vai para a cadeia, e eles colocam esse homem na mesma cela em que estavam os discípulos que ele não sabia onde estavam. E quando ele chega, começa uma festa. Olha o Miguel aqui, que maravilha! E ele na cadeia. E ele começa a chorar e abraçar e celebrar. E aí eles começam a dizer: conta para a gente o que está acontecendo no reino de Deus. Ele começa a contar, explica para a gente da palavra de Deus. Ele começa a falar, e ele já está cansado e tinha viajado. E o povo diz assim: não dorme não, porque a gente não sabe que hora você vai embora. Então continua falando, e ele ficou 24 horas sem parar, falando das grandezas de Deus. 24 horas depois chegam os oficiais e digam: Seu Miguel, por favor, perdoe-nos, nós confundimos o senhor com um outro bandido. O senhor pode ir embora, nós vamos levar o senhor lá para o aeroporto de novo, de lá o senhor segue a sua viagem, faz o que o senhor tem que fazer. Ele diz assim: Senhor, aleluia, aleluia. Está entendendo? Quando a gente tem uma visão do reino, a gente sempre vai olhar na perspectiva da potencialidade de Deus as lutas que a gente tem. Qual é o pai aqui que no meio de um sofrimento e assistiu à conversão do seu filho, não louva a Deus por aquele sofrimento? Fala a verdade. Qual é a família que mesmo no meio de uma grande batalha, de uma grande luta, quando vê o poder de Deus transformando, modificando para a vida eterna, não vai sentir alegria no seu coração? O que Paulo está me desafiando é enxergar as minhas batalhas, as minhas lutas, os meus sofrimentos, não na perspectiva de quem não consegue ver o reino, mas na perspectiva de tentar enxergar a vida nos olhos ou através dos olhos de Deus. E Paulo não para aí. Ele vai dizer mais: olha, eu posso sentir alegria, não somente porque os da guarda pretoriana estão se convertendo, mas eu não sei explicar porquê, mas está havendo um grande mover do Espírito nas igrejas. Talvez a igreja estivesse acomodada, porque tinha os apóstolos, alguns deles estavam vivos ainda. Paulo, provavelmente, e Pedro talvez estivessem presos em Roma quase na mesma época, em lugares diferentes, ou com diferenças de tempo diferentes, pequenas. E aí a igreja começou a dizer: escuta, os nossos líderes estão saindo de cena. E o que vai acontecer?
E aí o Espírito de Deus começou a levantar uma ousadia da pregação do Evangelho no meio do povo de Deus, e a igreja começou a crescer de uma maneira extraordinária, porque aqueles que estavam acordados foram despertados. E Paulo está dizendo: olha, eu posso estar alegre só de saber o que Deus está fazendo. Tirou de cena Paulo, tirou de cena Pedro, anos na frente vai tirar de cena João, e o povo de Deus disse assim: não foi tirado de cena o Espírito Santo, e Ele está derramado sobre nós, a gente vai continuar. E começaram a pregar, e as coisas tremendas de Deus continuaram a acontecer, gente. Quando a gente tem uma perspectiva do reino, a gente consegue enxergar além. E aí, por causa do vácuo de alguns desses grandes líderes, surgiram até uns interesseiros. Aqueles assim que, dentro do próprio cristianismo, faziam divisão. Esses eram os judaizantes, que pregavam o Evangelho, mas que ensinavam que antes da pessoa se converter a Jesus, ela precisava se converter ao judaísmo, passar pela circuncisão, guardar a lei, e aí então serem batizados através da fé em Jesus. E aí faziam uma mistura entre o judaísmo e o cristianismo. E esses eram os grandes adversários, como uma denominação ardorosa, que perseguia os caminhos de Paulo. E Paulo diz assim, eu acho tremendo isso. E aí Paulo diz assim, até aqueles que têm uma motivação errada, porque disseram assim, agora Paulo saiu de cena, vamos em todos os lugares que ele foi, e vamos pregar o evangelho judaizante. Ele diz assim, até aqueles que têm uma motivação errada, que é a motivação de fazer adeptos, e não de avanço do reino, eles estão levando pessoas a Jesus, e se eles estão levando pessoas a Jesus, louvado seja Deus! E eu posso sentir alegria no meio das batalhas. Ontem eu falei aqui no dia da visão, e hoje eu quero falar sobre visão do reino. O que eu falei aqui foi algo que Deus colocou no meu coração. Todos nós vamos entrar na cova dos leões nos próximos meses. Todos nós. Não tem jeito. Não precisa ser inteligente para saber disso. É só você ouvir o jornal. Estou errado? Mas o que eu falei aqui ontem é que Deus entra conosco e fecha a boca dos leões. E falei ontem para você que por que Deus deixa a gente entrar na cova dos leões? E uma das razões era para que uma nação inteira se converta. Então, há algumas coisas que nós vamos fazer como igreja, e esse é o desafio que eu quero deixar com todos vocês aqui hoje. A primeira esse é tempo de clamor e oração. Essa jornada é a primeira, mas o clamor e a oração é permanente. Por quê? Porque nós precisamos dos sinais e maravilhas de Deus todos os dias. Aquilo que eu contei aqui hoje para você, não acontece só comigo ou com essa igreja, acontece com todo aquele que dobra o seu joelho e busca a face do Senhor. Você está entendendo? Segunda coisa, esse vai ser o tempo do maior crescimento que a gente já viu. Porque quando a gente está na cova dos leões, Deus destrói o orgulho, Deus quebra as fortalezas da mente, as ideologias que a gente imaginava que seriam as nossas salvações humanas. E Ele vai revelar que só há um Deus, só há um Salvador. E é isso que a gente tem que entender. Que a gente vai entrar na cova dos leões, mas esse vai ser o tempo de maior ousadia na pregação do Evangelho. E se você quer sentir alegria no meio da cova dos leões, então você vai ter que ser um evangelista, meu irmão. Vai ter que se levantar primeiro para orar e depois para abençoar com uma mensagem transformadora, porque você crê que Jesus faz a diferença em qualquer lugar.
E quando isso começar a acontecer, vai ser uma festa de louvor e de adoração a Deus. E eu estou desafiando você a ser um discipulador. A gente já desafiou ontem no nosso encontro de visão, a que cada pessoa discipulasse 5 pessoas. E queridos, eu não tenho 5 pessoas para dar para você discipular, você vai correr atrás dos teus 5. Vai dizer, Senhor, me dá 5 pessoas que estão precisando dessa visão do reino. E você vai orar por essas pessoas, e você vai abençoar, e você vai ver os milagres de Deus. Porque Deus vai abençoar. Pode ter certeza disso. Terceira coisa que Deus vai fazer aqui nessa igreja. Nós vamos viver o momento de maior liberalidade, que é contradição quando a gente está na cova dos leões. Mas uma liberalidade que vai abençoar pessoas. Você vai repartir o que você tem com alguém. Você vai ajudar alguém a arrumar um emprego. Você vai ajudar alguém a ganhar dinheiro. Você vai ajudar alguém a sustentar a sua casa. E esse amor tremendo, que foi o grande segredo daquela igreja naquele tempo, que recebeu a mensagem do Senhor através de Ágabo, que tinha que se preparar para os dias de fome, e eles fizeram isso, foi o segredo que moveu o mundo para entender o amor de Deus. E aí a gente vai olhar a vida na perspectiva do reino. Eu não estou aqui para construir 10, 5 casas, para ter prosperidade. Eu não estou aqui para ser o homem mais famoso da terra, nem o mais rico do mundo. Eu estou aqui porque Deus tem um plano para a minha vida, e eu estou aqui para fazer diferença nessa terra. E se a gente entender isso, vai haver uma revolução. E essa revolução vai acontecer na sua casa, com os seus filhos primeiro. Vai acontecer com os seus irmãos, com os seus amigos. Vai acontecer na tua célula. Vai acontecer nos lugares que você nem pode imaginar. Porque o Todo-Poderoso Senhor vai revelar sua glória nesse tempo. E eu vou fazer parte disso, em nome de Jesus. E eu estou convidando você a fazer parte disso. Querido Senhor, obrigado por essa festa. Eu não consigo nem falar, Pai, o que está aqui no meu coração. De alegria, porque mesmo no meio das batalhas, quando a gente vê o Teu povo de pé, mesmo que hajam muralhas diante de nós, a gente pode marchar em torno das muralhas, dar o brado da vitória e ver as muralhas caírem. Pai, muito obrigado por esses irmãos que o Senhor já colocou aqui há tanto tempo, e que agora, Senhor, decidem caminhar conosco e assumirem responsabilidades. Responsabilidade de pregação, de discipulado, de células novas, de responsabilidade de abençoar pessoas, responsabilidade de estar debaixo de uma liderança, uma cobertura, mas mais do que isso, Pai, aquele povo que está engajado no avanço do reino, e que está engajado nesse pelotão, para a gente caminhar juntos. Alguns já estão engajados com o Senhor há muitos anos, mas agora assumindo responsabilidades conosco juntos aqui, e eu quero te agradecer por isso, e quero, Pai, não apenas dizer que eles são bem-vindos, mas te pedir, Pai, derrama da unção do Teu Espírito, da alegria do Senhor, do prazer, e Senhor, que uma revolução do Teu Espírito Santo aconteça na casa deles, que bênçãos do Senhor venham, e que eles possam apalpar essas bênçãos, enxergar com os olhos e dizer, bendito seja o nome do Senhor. Ó Pai, começa a manifestar os Teus sinais, as Tuas maravilhas, quando eles estiverem orando por alguém, ou quando o Teu povo estiver orando por alguém, que os sinais e as maravilhas do Senhor venham. Quando eles estiverem cantando, que os sinais e as maravilhas do Senhor venham. Quando eles estiverem repartindo, que os sinais e as maravilhas do Senhor venham. E que a alegria do Senhor, essa alegria e essa paz que excedem todo o entendimento, possam guardar a mente e o coração dos Teus filhos que estão aqui. E que essa festa que celebramos aqui hoje, espontânea do Senhor,
ela se multiplique, que hoje à noite a gente veja uma outra festa dessa, agora com conversão, gente, porque eles vão trazer pessoas que estão aflitas, angustiadas, e nós vamos falar das promessas do Senhor, e que essas promessas estejam fincadas no coração de cada pessoa que aqui entrar. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.